Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, comentem, eh, dê seu like ou seu dislike se for o caso. Bom, dando continuidade ao nosso terceiro vídeo sobre os gigantes, os Néfilins, a farsa bíblica, com certeza. Anteriormente estávamos falando sobre aquela questão, né? De Moisés, como sendo um príncipe lá no Egito, ter que mandar 12 espiões, a pedido de Javé, olhar aquelas terras que ele, como príncipe, já conhecia na palma de suas mãos. Ele conhecia todos aqueles povos todos, pessoal. Aqueles povos mantinham o comércio, eram tributários do Egito. Então Moisés conhecia mais que ninguém aquelas terras, aqueles povos. Está entendendo? Os próprios hebreus viveram nessa lenda aí como escravos no Egito. Então eles viam os cananeus entrando e saindo lá do Egito. E ainda antes da sua condição de escravos, como a lenda conta, eles viviam na terra de Canaã. Então eles conheciam mais que ninguém aqueles povos. Está entendendo? No tempo de Jacó, de Abraão, de Isaac e dos 12 filhos de Jacó, os hebreus moravam onde? Em Canaã. Então como é que eles não conheciam as terras? Moisés teve que mandar espias para saber se a terra era boa, se não prestava, se era gorda, se era magra, se os homens eram fortes, se eram altos, se as cidades eram fortes, se eram fortificadas ou não. Se eles viveram naquelas terras, pessoal, conheciam na palma da mão aqueles povos. O Deus hebreu mentiroso dele disse que ia dar aquelas cidades onde eles estavam pisando, caminhando para cima e para baixo. A eles, como é que ele manda 12 espiões para saber essas questões? Um absurdo, pessoal. Quer mais ver outro detalhe, pessoal? A mentirada que é? Vejam, Moisés disse que enviou 12 espiões a mando de Javé para aquelas terras. E o que foi que aconteceu, pessoal? Os hebreus chegando lá constataram que os povos eram gigantes, eram enormes, e que eles olhavam para os gigantes e se consideravam como gafanhotos. E os gigantes, da mesma forma que olhavam para eles, os viam como gafanhotos. Eu lhe pergunto, e esse povo não estranhou esses pequeninos por lá, não foi? Aqueles povos nunca tinham visto, segundo essa mentirada aí, né? Nunca tinha visto esses miudinhos por lá, né? Esses 12 pequenininhos por lá. Eles não iam desconfiar que que esses caras estão fazendo aqui? A gente nunca viu esse povo por aqui, esses miudinhos aqui. O que é que eles querem por aqui? Tá entendendo? Se eles se viam dessa forma, eles que os gigantes eram enormes, né? E os gigantes viam eles dessa forma, ou seja, os gigantes, que eles dizem ter visto, iam desmascarar eles de primeira, pelo próprio tamanho, pessoal. Gente, esse povo menor do que a gente, o que é que eles estão fazendo aqui? Eles não tinham como se disfarçar esses dois espias, entrar nessas terras e, e passar como se fosse um daqueles povos. Por quê, pessoal? Os povos eram gigantes. Não é isso que eles diziam? Não foi isso que eles disseram nos relatos? E os povos viam eles como pequeninos e eles viam eles como gigantes? Então, as características físicas de um hebreu e daqueles cananeus eram diferentes. Logo, eles não poderiam adentrar nesses territórios desses povos e passar 40 dias investigando as reais condições desse povo sem serem notados. Aquela história, por exemplo, daqueles dois espiões entrar em Jericó e passa lá um tempo lá na putaria lá de Raabe. Raabe era prostituta, né? Eles foram lá para trepar, tá entendendo? Todo viajante, quando ia para um local, a primeira coisa que ele ia atrás era de uma prostituta para dar uma furada. O cara passou 40 dias lá sem furar ninguém, sem comer ninguém. Iam para lá para dar trepada. Foi lá no cabaré de Raabe lá para dar uma furada com Raabe. E as putinhas que ela tinha lá por lá, com certeza, né? Entendeu, pessoal? Isso na lenda, certo? Estou analisando a lenda. Então, como é que esses povos pequenos estariam no meio de povos gigantes? E o povo de Jericó também era gigante, pessoal. Todos os cananeus, segundo essa lenda aqui mentirosa, eram gigantes. Então, quer dizer, como é que esse pessoal
esse pessoal, esses espias, entraram nessas terras, miudinhos, fracos, esses povos fortes, enormes, e se passaram como pessoas entre eles. E os relatos mostram que estavam lá entre eles como normais. Tá entendendo que mentira? Isso é mentira, pessoal. Você não consegue ver uma porcaria dessa como uma tremenda de uma picaretagem? Esse livro é ridículo. Então, dando continuidade, pessoal, do ponto que nós paramos, então, vou continuar aqui. Entremos agora, discutimos as questões dos Néfilins, dos gigantes, os Anakins, os Rafaíns, ou Rafa, os Néfilins, o tal do Og, de Bazan, aquelas questões lá do Êxodo, capítulo 6, né? E nós, vamos dizer assim, arregaçamos o capítulo 6 do Gênesis, que fala dos Néfilins, antes e depois do tempo de Noé. Agora nós vamos analisar essa história dos gigantes no tempo de Davi. No tempo de Davi não aparece lá o gigante filisteu, de Gate, o Golias? Então nós vamos dar uma rápida analisada nessas passagens onde aparece o gigante que Davi teria matado. Entremos agora no mundo imaginário da época de Davi. Pois então, o próprio rei Saul era visto como um gigante entre os hebreus. Veja, o tal do Saul, que se tornou o primeiro rei de Israel, oficialmente, é um gigante. Vejam, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zoró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. De Afia, né? Ele tinha um filho chamado Saul. Quem é que tinha um filho chamado Saul? Quis. Esse Quis aqui é pai de Saul. Esse Quis tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, ou seja, um cara bonito, sem igual entre os israelitas, ou seja, o cara se destacava entre os israelitas, tanto na aparência, né? Vamos dizer assim, que era um dos homens mais bonitos lá de Israel, da tribo de Benjamim. Os mais altos, olha, veja o que o texto diz, os mais altos em Israel, olha onde é que batiam, os mais altos batiam nos seus ombros. Os israelitas mais altos em Israel batiam no ombro de Saul. Ou seja, o cara era grande pra caralho, pô. O Saul era um gigante, entendeu? Era um cara que chamava atenção pelo porte. Porém, quando surge Golias, todo o tamanho extraordinário de Saul, que nós vimos aqui nessa passagem, desaparece. Saul vira um homem de estatura normal de sua época. Um pequenino. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus e também Israel se fez abominável aos filisteus. Veja, pessoal, a discrepância do texto. Tá entendendo? O texto mostra que Saul era um homem de tamanho extraordinário. Saul era grande, gigante, vamos dizer assim, entre os hebreus, tá entendendo? Mas quando aparece o gigantão lá, Golias, todo o seu tamanho desapareceu, certo? Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal e os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Aqui é a questão que aparece o gigante, tá, aquele negócio todo, certo? Não vou ler, é um texto bastante conhecido, não é tão importante a leitura dele, certo? Então, só aponto para vocês, se vocês quiserem ler, né? Olha, 1 Samuel, capítulo 13, versos 4 a 7, certo? E traz essa questão aqui. E diz que o povo lá de Israel, quando viu o cara, se escondeu, com medo daquele negócio todo, tal, tá entendendo? Então, pra gente não... Bom, aí desta forma, os filisteus e os israelitas encontravam-se frente a frente em duas colinas opostas, com o vale entre eles. Golias, um grande guerreiro, veja aí. Só vou ler essa parte que destaca a questão de Golias. Golias era um grande guerreiro originário de Gate, ficava em Gaza,
Você já é um filisteu, pessoal. Certo? Então, aqui avançou vindo das fileiras dos filisteus, tá vendo? Lembre-se que nós falamos lá no segundo vídeo, por exemplo, e lá mesmo, lá no tempo de Josué, falava que Josué matou todos os gigantes lá daquela região de Canaã, todos os gigantes, os filhos de Anak, os Anaquins, todos ali daquela área, do lado do rio que ele estava, com exceção do gigante em Gaza. Ou seja, Gat fica em Gaza, pessoal. Tá entendendo? É uma região filisteia. E é justamente aqui que vai aparecer os gigantes, que vão ser mortos agora por Davi. Um vai ser morto por Davi, outro vai ser morto por um outro camarada aqui de Davi, e assim sucessivamente. Tá entendendo, pessoal? A história é ridícula. É gigante para tudo que é lado. Golias, um grande guerreiro originário de Gate, aí tratava-se de um verdadeiro, veja, tratava-se de um verdadeiro gigante. Media para acima de 3 metros de altura. Essa versão fala de 3 metros, outra vai falar de 4 e assim por diante, certo? Ou seja, o cara era grande, muito grande. Trazia um capacete de bronze, vestia uma couraça que pesava uns 100 quilos, tinha as pernas protegidas com caneleiras e outros. Aí o texto vai falar de outros utensílios de guerra de Golias. Lembrando, o texto dizia que Saul era o homem mais alto de Israel e que os caras mais altos que tinham lá em Israel batiam no ombro dele, certo, pessoal? Ou seja, não era para esse Saul estar se tremendo, se cagando de medo de Golias. É, né, grandão, gigantão também, tá entendendo? Uma história mal feita, história para crianças acreditarem, criança de 4 metros, ou criança de 4 anos, 3 anos, né? Acredito nessa bobagem, né? Criança de 10 anos hoje é espertazinha, né? Mas se for filha de crente, né? Vai acreditar nessa bobagem, né? Ler e acreditar nessas bobagens. Bom, mas por que os escritores inicialmente retrataram Saul com um porte tão avantajado, pessoal? Por que esse destaque lá inicialmente para Saul como um cara mais bonito, bonitão, gostosão lá de Israel, com não sei quantos metros de altura, e deu esse destaque todo para ele naquele momento em que não havia aparecido o gigante? Simplesmente porque o escritor desse conto pretendeu inicialmente valorizar e enaltecer os atributos de seu rei. O escritor queria atribuir qualidades excepcionais a Saul, pessoal. Todos os contos de reis vão sempre dar qualidades a seus monarcas, assim das de seu povo, acima das de seu povo, né? O monarca sempre vai ser melhor que um outro, desculpe, um outro conterrâneo seu, né? Você quer comparar um monarca, um rei, um, um plebeu, dentre um dentre seu povo? Não, o rei tem que ser aquele, tem que ser o mais bonito, o cara que tem o cabelo mais bonito, o cara mais alto, o cara mais gostoso, coisa do tipo, tá entendendo? Então é isso, o texto que quis embelezar, sabe? Dar aquele tapa para enfatizar as qualidades de Saul ante os outros hebreus, para dizer que ele tinha todas as qualidades para ser rei. Tá entendendo, pessoal? Eles não. Todos os condes reis vão sempre dar essas qualidades a seus monarcas, acima da de seu povo. Afinal de contas, eles descendem dos deuses. Os reis eram sempre vistos como descendentes ou filhos dos reis, ou aqueles que tinham. Ou descendentes ou filhos dos deuses, ou aqueles que tinham a bênção, a benéfice dos deuses. Então eles tinham sempre algo especial que os outros do seu povo não tinham. Por isso que eles eram escolhidos, eleitos como seus monarcas. Eles não podem ser vistos como demais de seu povo. Ele precisa ser visto como alguém diferenciado, alguém que tem o favor dos deuses. Como Saul perdeu o trono para Davi, o escritor do conto de Davi agora passa então a denegrir a imagem de Saul e exaltar a de Davi. Está entendendo? Quem escreveu o conto de Saul queria enaltecer Saul. Quem escreveu o conto de Davi queria enaltecer Davi. Entenderam?
Veja, Saul, pois, temia Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. Olha, denigre esse, olha, porque se perde o favor, diz que perdeu o favor de Javé, e agora esse passa a ter o favor de Javé, que é Davi. Logo, tá entendendo? Logo vão começar a contar um monte de mentira para isso aqui, ó, que esse vai fazer maravilhas, entendeu? E esse só vai fazer merda. E é tanto que diz que ele foi atrás de feiticeira e que não queria mais ofertar os sacrifícios a Javé, e queria tomar as posições dos sacerdotes, ou seja, começa a queimar esse aqui, ó. E começa a enaltecer isso aqui. Diz, não, esse aqui era um homem humildezinho, esse aqui era um homem humilde, pastorzinho, que era tão humilde que Javé foi buscar enaltecê-lo, e que era um homem que vivia com Deus, né? Entenderam, pessoal? Entendeu, pessoal? Desculpe. E quais são os reais motivos para dar qualidades a, a, a Saul em determinado momento, em passagens bíblicas, e em outros momentos enaltecer Davi, em outras passagens, por causa disso. O escritor nos passa então a imagem de um garoto frágil, no caso de Davi, né, que teria vencido um gigante com apenas um estilingue e uma pedra. Já a imagem de Saul é a de um rei covarde que sequer teve a coragem e dignidade de enfrentar seu inimigo, que todos os dias se dirigia às fronteiras das terras de Israel para zombar de seu povo. Interessante que o Saul era da tribo de Benjamim. E segundo essa Bíblia mentirosa, diz que eram os benjamitas que tinham uma habilidade terrível no manuseio desses estilingue, certo? Diz que os caras eram tão bons, diz que podia acertar com esses estilingue o fio de um cabelo da pessoa. Veja, a habilidade dos caras, que poderia atingir o, atingir o fio de cabelo de qualquer pessoa com esses estilingues que eles usavam. Isso o povo de Benjamim. E Saul era da tribo de Benjamim. Mas a história quer prevalecer Davi, aí diz que aí bota lá Davi com estilingue na mão, que dá uma pedrada tão certeira que derruba o gigante. Mas Davi não era da tribo de Benjamim para ter essa habilidade toda, pessoal. Davi era da tribo de Judá. E na tribo de Judá não se fala que eles tinham essa habilidade toda no controle desse estilingue. Tá entendendo? Veja a distorção e a pretensão daquele que escreveu essa história em querer enaltecer os atos de Davi e denegrir a do Saul. Tá entendendo? Se era tão fácil assim derrubar esse gigante Saul com uma pedrada no meio da testa, quem poderia fazer isso facilmente era Saul, que vinha da tribo de Benjamim. E a Bíblia fala que tinha um controle terrível esses homens do estilingue. Eles com esses estilingue era pior do que homens armados com espada. Entenderam, pessoal? Entendeu, pessoal? Só quer dizer entenderam. A Bíblia é uma piada, pessoal. Só gente inocente que não sabe interpretar texto e leva a sério um livro desse. Mais tarde, Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, mas guardou as armas de Golias na sua própria tenda. Saul, quando estava a ver Davi a dirigir-se em direção de Golias, perguntou a Abner, o general do seu exército: Abner, a que família pertence esse mocinho? Realmente não sei. Bom, então procure informar-te, diz-lhe o rei. Depois de Davi ter matado Golias. Você pode ver esse relato em 1 Samuel, capítulo 17, versos 54 e 58. Se preferir, ler o capítulo 17 todo, 1 Samuel. Se assim desejar, né? Bom, depois disso, houve um combate em Gaza, que é Gaza, certo? Que essa versão aqui fala em Gaza, mas é Gaza. Bom, depois disso, houve um combate em Gaza, o Gaza, contra os filisteus, de novo contra os filisteus. Então Sobocai, o Zatita, Subokai, o Zatita, matou Safai, um dos descendentes de Rafa. Tá vendo, pessoal? Rafa. Eu falei lá num segundo vídeo que esse Rafa, ele forma o plural dos
Refaíns ou Rafaíns, tá vendo? Esse Rafa ou Rafaíns, se vocês forem procurar, plural de Rafa, que é Rafaíns, vocês vão ver que é esse Rafa ou esse Rafaíns é um termo usado para gigantes, certo? São gigantes. Como esse vídeo vai ser o último dessa questão, então lembrando, pessoal, que o tal do Abraão viveu nessas terras, viveu por cerca de 100 anos nas terras dos cananeus. E lá no capítulo 14 do Gênesis, por exemplo, nós vamos ver todos esses povos gigantes. Lá, a primeira batalha, quando o velho safado tarado do Abraão entra em Canaã, acontece uma guerra entre 4 reis e outros 5 reis contra 4 reis, todos cananeus. Aí lá fala desses caras todos, desses zuzumins, tal desses mins, é tudo gigante. Segundo a mentirada desses hebreus, né? Então, mas lá nesse combate todo desse gigante todo, Abraão não falou que eles eram gigantes. Tratou, lá como nós podemos ver, como normais. É tanto que Abraão entra nessa guerra, né? Entre esses reis, leva lá. Quanto é? Com quantos. Esqueci o número de homens de Abraão. Diz que Abraão reúne lá um monte de escravo dele lá, que nasceu lá na sua casa. Diz que vai guerrear contra aqueles reis. Veja que mentira. Um cara que sai lá de Ur, entra na terra de Canaã como estrangeiro e diz que é mais poderoso que os reis. Diz que vai lá, diz que mata, né? Os reis que haviam ganho a batalha e traz de volta Ló. Mas lá não diz que ele matou gigantes. Não diz nada disso. Mas esses textos da frente diz que a terra de Canaã era infestada de gigantes. Veja que mentira. Dá para levar a sério um livro desse? Dá, pessoal. Não dá. E os filisteus foram submetidos, ou seja, foram vencidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus. E Eucana, filho de Jair, matou Laquimi, irmão de Golias, tá vendo? No primeiro vídeo eu falei lá que existia era uma família, esse Golias tinha uma família. E tinha irmãos com nome Golias, tá vendo? Veja, aqui é Golias de Gate. Golias de Gate. E é o Golias que Davi mata, também é de Gate, né? É um filisteu. Mas aqui diz que é irmão de Golias de Gate. Esse tal desse Laquime, né? Laquime é irmão de Golias. Bom, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões, de tecelões. Houve ainda um combate em Gete, em Gate. Lá havia um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e, e em cada pé. Ao todo, 24 dedos. Também ele era da descendência de Rafa. É descendente dos gigantes, pessoal. Era gigante para tudo que é lado nessa terra. Depois disso, houve ainda um combate contra os filisteus, em Gobi, onde o Sabocai de Usai matou Safen. É a mesma passagem, né? Só que em versão, é, é, em, li- é, em versão diferente da Bíblia, certo? Aqui é 1 Crônicas, certo? 24:6. E essa que nós estamos é 2 Samuel, certo? Diz respeito à mesma passagem. Fala do homem que tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. É a mesma passagem, porém em livros diferentes, certo? Que a gente gosta de chamar de passagens paralelas, certo? Não vou ler lá, porque nós já lemos a primeira em Crônicas. No Oriente, olha, veja, no Oriente ainda hoje, pessoal, eu falei lá no segundo vídeo também, antecipei essa questão. No Oriente ainda hoje é contada uma lenda paralela a esta, que foi registrada no Gênesis, que parece ter dado origem ao livro de Enoque. Nesta outra lenda é contado que esses nefilins tinham uma altura de 150 metros. Entre os judeus, mesmo ainda hoje, há a crença de que Adão e seus filhos, Noé, Moisés e outros, também eram gigantes. Porém, esses nefilins eram ainda maiores que eles.
Isso se explicaria também, aliás, isso explicaria também, né? O motivo de haver ainda gigantes depois do dilúvio. Fazendo com que a expressão, tá lembrando que eu falei no segundo vídeo que eu ia tomar novamente essa questão, naquele tempo e depois, certo? Isso explicaria também o motivo, isso seria um outro motivo, né? Que explicaria de haver ainda gigantes depois do dilúvio, fazendo com que a expressão naquele tempo e depois, a qual já mencionamos no início, queira dizer que o dilúvio só teria matado aqueles que estivessem fora da arca e que não fossem nefilins. Tá entendendo? Perceba que a expressão naqueles dias refere-se ao tempo em que os homens começaram a se multiplicar pela terra. Nesse período e depois desse tempo, o escritor do livro de Gênesis afirma que havia nefilins, ou seja, ele quer dizer que a existência dos nefilins não se restringiu à época em que Noé teria existido, mas seguiu por por tempos à frente. Na verdade, o Gênesis contava que muitos dos gigantes que havia na época de Noé sobreviveram ao dilúvio. Por isso que vamos vê-los em diversas partes durante a conquista parcial dos hebreus. As lendas pagãs, como eu falei para vocês, dizem que dizem que Og, aquele Og que eu falei que tem uma cama enorme, tem versões que dizem que era 9 metros, a cama, 9 metros e pouco a cama dele, e outras dizem que é 4 metros e pouco. Diz que Og era filho de Noé. Ou era filho ou era neto de Noé, coisa desse tipo. Tô lembrado bem. Mas é parente de Noé. E por quê? Porque Noé era gigante. Dizem essas outras lendas que Noé era gigante. Pô, gigante. Vai gerar o quê? Gigantes, né? Aí diz que esse camarada era parente de Noé. Por isso que vamos vê-los em diversas partes durante a conquista parcial dos hebreus nas terras cananitas, corroborando assim a declaração do Gênesis, quando disse que havia naquele tempo e depois havia Nefilim na terra. A existência de gigantes nesse ou naquele relato é apenas uma técnica literária dos escritores, pessoal, para exaltar esse ou aquele personagem. São elementos típicos de contos que contêm lendas e mitologias. Os escritores hebreus pretenderam dessa forma dar maior relevância, maior destaque às supostas conquistas de seu povo contra os cananeus, bem como passar a ideia de que tudo que eles haviam conseguido se deu de forma miraculosa, de forma poderosa, de forma em que seu Deus, o Deus Javé, fez com que eles conseguissem tudo aquilo por meio dos seus poderes, né? Só com a ajuda de um Deus poderoso é que seria possível um povo fraco e muito menor, conforme o relato diz, né? Que os hebreus eram, conseguir tomar das mãos de verdadeiros gigantes suas terras, só com a ajuda de Deus poderoso, né? Então aí eles colocaram esses elementos gigantes, que eles mataram um monte de gigante que tinha e tal, tudo para embelezar o texto deles, pessoal. Para dizer que de fato entre eles havia um Deus poderoso que favoreceu aquela conquista, e que aquela conquista foi difícil, não foi simplesmente ele lutar com meros homens e tal, tá entendendo? Tudo mentira. Ô povo mentiroso, hein? Contar essas conquistas apenas como ação de homens contra outros homens fracos, não teria emoção alguma. Teria? Se não tivesse o elemento Deus aí, qual era a graça desses relatos aqui? Se não tivesse o elemento aí de cara que ele matou um monte de gigante, qual era a graça? Matar homem por homem? Qual era a graça, pessoal? Não tinha, né? Uma coisa fantástica. Além do mais, né? Os outros contos dos outros povos mostravam eventos sobrenaturais dos deuses agindo para seus povos. Você acha que os hebreus iam ser idiotas? Iam acrescentar elementos, também elementos, vamos dizer, elementos mágicos que ia dar essa maior vivacidade e elegância, vamos dizer assim, aos seus textos? Claro que não, né? Fizeram a mesma coisa que os outros povos. Era preciso dar dificuldades para que Javé mostrasse seu grande poder.
né? Javé tinha de mostrar por meio das suas ações, seus diversos atos poderosos, que realmente era o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus dos deuses, né? O Deus criador dos céus e da terra, Deus criador do céu e da terra, todo Deus era, né? Qualquer cachorro, qualquer cachorro que se dizia Deus lá na Palestina dizia que era o criador do céu e da terra. A terra era a terra de ninguém. A terra era a terra de ninguém. Todo cachorro dizia que era dono, pessoal. Todo cachorro que se dizia Deus dizia que era criador do céu e da terra. Um outro detalhe que nos damos conta quando analisamos a Bíblia e a literatura paralela a ela é que os escritores do Velho Testamento suprimiram diversos contos da Bíblia hebraica, pessoal. Tudo isso tinha lá, essa papagaiada toda de gigante, de não sei quantos metros, 50 metros e tal. Entendeu? Eles pegaram, tiraram, saíram selecionando o que ia entrar e o que não ia nessa essa Bibliazinha que nós conhecemos, a tal da Bíblia hebraica. Bom, agora eu vou trazer a literatura árabe para vocês verem essas questões de Nefilim, Anak, Anakins, certo? Vejam, na literatura árabe, como é que ele está, então, essa questão dos Anakins, dos Nefilins. O hebraico Nefilim, o Bené, Nefilim Bené, que seja filho dos Nefilins, filhos de gigantes, coisa do tipo, Anak, conforme nós podemos ver em Números capítulo 13, versículo 33, né? Que às vezes eu trago que é o capítulo 12, mas é capítulo 13, que fala dos Néfilins, ou que fala dos gigantes, né? Que os hebreus foram e mataram, são chamados de Jabarum. Os árabes chamam os Nefilins, né? Que nós conhecemos lá no texto bíblico. Os árabes chamam de Jabarum, no Alcorão, na Sura 25. E Jababirá, em outras obras. Os árabes, né? Chamam os Nefilins de Jabarum, de Jababirá, parece mais com de Pobagira, né? Em outras obras, ambas as palavras sendo plural de jabá. Jabá. Eu já comi jabá, gostou pra caralho, né? Jabá. Jabá, gigante. Tá vendo, pessoal? Nefilim, jababirá, tudo para os árabes gigante, é. Entenderam? Como eu falei? No Alcorão, gigantes são mencionados em conexão com os 12 espias, tá vendo, pessoal? Os 12 espias de Moisés. O Deus burro não sabia nada da terra, nem Moisés que disse que era príncipe em Israel, que era príncipe em Israel, não sabia nada da terra, não conhecia ninguém lá dos cananeus. Então, os árabes relacionam os gigantes aos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. De acordo com Mas'ud, os gigantes eram da raça malequita. Os gigantes lá que eles viram lá. É da raça malequita. Os escritores árabes falam particularmente de Uji, o Og que nós falamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, é, 10 a 13, que fala de Og, que tinha uma cama enorme, aquele negócio todo, pessoal. O Og para os árabes é Uji. Og com o pescoço. Porque quando ele saiu para lutar contra Moisés, ele arrancou uma montanha, veja. Olha a lenda que conta lá no Alcorão. E esses povos, você sabe, né? São povos próximos ali, viviam mergulhar na mesma lenda, certo? Veja as lendas quais são que rola lá com os árabes, com Og, com esses Anakins, com esses Nefilins, né? Veja, ele diz que o Og, lá no Alcorão, diz que Og era um gigante que foi lutar com Moisés, aí diz que pegou, jogou uma montanha e colocou sobre sua cabeça esse gigante aqui, Og. Que o livro de Deuteronômio fala que pegou uma. Diz que a cama era enorme. Diz que no Alcorão diz que ele era um gigante que pegou uma montanha, colocou na cabeça e foi jogar contra Moisés. Veja, Moisés, porque quando ele saiu para lutar contra Moisés, ele arrancou uma montanha e colocou-a sobre sua cabeça com a intenção de jogá-la sobre os israelitas. Imagina o tamanho do cara. Para pegar uma montanha, botar nas costas e tentar jogar sobre a cabeça de Moisés, o cara jogar sobre a cabeça dos israelitas. Porque um gigante ia pegar para jogar, né, contra os israelitas. Uma montanha inteira contra os israelitas. Ele também devia ser grande.
Estão entendendo a brincadeira aqui? Esse é um cara desse tamanho, pegar uma montanha, arrancar uma montanha do seu lugar e poder jogar, ele não precisava de uma montanha para matar essas pessoas se fossem tão pequenas assim, né? Ou seja, para os árabes aqui, esses hebreus eram gigantes também, tá entendendo? Bom, aí o que é que ele diz? O Alcorão, mas Deus enviou um pássaro, veja o que foi que Deus fez. Esse gigante, esse Og, ele pegou a montanha, arrancou a montanha do seu lugar, botou nas costas e queria jogar em cima dos israelitas. Aí o Deus, no caso aqui é o Alcorão, né? Alá, que é Javé para os hebreus, foi o que ele fez. Mas Deus enviou um pássaro que fez um buraco na montanha. Quando ele jogou, o pássaro foi lá e deu uma chupada na montanha e cavou um buraco. E então caiu no pescoço de Og. Tá entendendo? Daí é que lá tá falando de pescoço. Vocês viram lá no início que tinha um negócio. Og pescoço, tá lembrado? Aqui é. Og com, Og com o pescoço. Tá vendo? Og com o pescoço. Por que essa questão de Og com o pescoço? Porque Javé, quando esse Og tentou jogar uma montanha contra os hebreus, disse que mandou um pássaro enorme, gigante, que cavou um buraco entre as montanhas. Aí na hora que Og foi jogar, a montanha caiu sobre o pescoço dele. Agora, que pássaro é esse, pessoal? Enorme desse jeito que cavou esse buraco na montanha? Quem teria sido esse pássaro que Javé mandou? Se vocês pesquisarem, pessoal, não sei se eu vou fazer um vídeo, mas na internet tem muitos aí, um crente falando um monte de bobagem dos animais mitológicos que há na Bíblia. Eles acreditam ser, eles acreditam até que eram o pássaro, o Leviatã são dinossauros. É uma piada. Bom, esse pássaro que aqui fala, provavelmente seja o tal do Ziz. A Bíblia fala desse tal do Ziz, pessoal. Se vocês consultarem, a Bíblia fala que existia uma região íngreme, né? Uma descida enorme, que e chama eu esqueci o nome, mas relaciona com os Is, que dá a entender que os Is, esse pássaro enorme, ele, só ele poderia passar por esse local, tá entendendo? De tão grande e tão, vamos dizer assim, a descida é tão íngreme, né? Que só ele poderia descer por esse local. Daí dá o nome lá de Ziz. Bom, para quem não sabe, Ziz é um pássaro mitológico existente na cultura judaica, certo? Ou seja, dos judeus. E não é um. E vem desde o tempo que os judeus se dizem judeus, tá entendendo? Essa mitologia do Ziz, do Leviatã, certo? Tem um outro animal lá que já falo, esqueci. Eram três animais mitológicos que viviam. Um era que envolvia o ar, no caso era o Ziz, um que era a terra e um que era o mar, tá entendendo? Então esse pássaro aqui, que deve ter cavado esse buraco aí, só pode ter sido o Ziz. Bom, de acordo com as lendas muçulmanas, aos olhos dos gigantes, os 12 espiões, olha, pareciam tão pequenos quanto formigas, comparativo com gafanhotos. Tá lembrado? Lá fala, né? No livro de Números, que os hebreus olharam para o gigante e acharam que eles se viam como pequeninos, gafanhotos, e os gigantes, das mesma vez, do mesmo modo, viam eles como pequeninos. Então, a mesma lenda dos muçulmanos diz a mesma coisa. E nós sabemos por quê, né? Porque o Alcorão vem depois dos escritos judeus, né? O Alcorão deriva muitas de suas histórias do conto dos judeus. Sem falar que esses povos eram próximos, né? Eram próximos. Até dizem que eles são povos irmãos, né? Já que o, o povo judeu, ou o povo hebreu, anteriormente conhecidos, são irmãos porque Abraão é o pai dos árabes por meio do filho escravo que ele teve através de Agar, a escrava egípcia. E desse relacionamento
de Abraão com a escrava gerou Ismael, e Ismael gerou o povo árabe. Mas os árabes não contam essa história não, pessoal. Os árabes pegou e trocou. Os árabes, nos seus contos, diz o contrário. Diz que Ismael era o filho legítimo e Isaac era o filho legítimo, que foi gerado de forma ilegítima. Não tá entendendo? E os árabes eram bestas, dizer que eles se originaram de escravos, através de uma filha, através de uma mulher escrava. Então, ele jogou a escrava lá para os judeus. Bom, os árabes chamam Jericó de a cidade dos gigantes. Você veja, olha, tá vendo? Tinha gigante para tudo que é lado ali, pessoal. Você chegou em Canaã, só tinha gigante na ideia desses hebreus. Os árabes chamavam Jericó de a cidade dos gigantes. Tá? Mas aí os pesquisadores olharam ali, diz que o Jericó era uma cidadezinha fuleira do caralho. Miudinha mais do que isso. Diz que se tivesse eram uns 300 moradores. Veja que cidade. Aí os caras dizem que invadiu, que era uma cidade enorme e tal, tal, e botou um monte de gente. E os hebreus dizem que era mais de 300 mil, né? Diz que eram 600 mil só de homem de guerra. Diz que invadiu essa cidade e matou todo mundo e derrubou muralha, aquele negócio todo. Aí os arqueólogos vêm lá e olham diz que a cidade era um ovinho. Lá o tal dos Israel Frankenstein, né? Israel Frankenstein diz que as cidades de Canaã eram fracas demais, pessoal. Ele mostra lá por meio de documentos lá dos egípcios, que teve uma revoltazinha lá. Aí um dos reis lá de Canaã pede ajuda aos egípcios. Aí pede uma ajuda de 50 homens para acabar com a revoltazinha que estava tendo. Ou seja, o povo é tudo fraco, não tinha muita gente lá não. 50 homens acabar com a revolta lá, tá vendo? Mentira, pessoal. A tal da Estela de, como é, Mineptah, parece que também menciona coisa desse tipo, salvo engano. Tudo mentira, pessoal. Mas suas tradições não concordam quanto a qual líder dos judeus lutou contra os gigantes. Aí existe uma contradiçãozinha, né? Entre quem foi que de fato lutou contra esse gigante lá na cidade de Jericó, que já era infestada de gigantes, né? Veja, como eu falei, pessoal, é tão mentirosa essa história. Jericó só tinha gigante. E toda aquela região, né? Como nós falamos, né? E aqui, de acordo com os árabes, Jericó era a cidade dos gigantes. Não, mas aí vai lá, e, dois espias entram lá em Jericó, diz que passa a noite lá passa algumas horas, tempo lá com Raabe, ou seja, Raabe era gigante também, né? Apesar que eles só falam gigantes macho, homem, porque mulher não tem valor nenhum mesmo, né? Aí só fala de gigante e homem, mulher não tinha gigante não. Mas diz que esses camaradas entram lá esse negócio aí de Raabe, entra por toda, é visto pelo pessoal lá, o pessoal vê aquele pessoal tudo pequeno e não desconfia de nada. A, a Raabe gigante vê os caras pequenininhos lá, não desconfia de nada, os moradores. Fala sério. Outro detalhe, as cidades eram, eles mesmos dizem que as cidades eram fortificadas, ou seja, tinha muralhas. Você não chegava num local e adentrar assim fácil. Você tinha de se comunicar, falar o que é que você quer aqui, para você entrar, porque você tem de adentrar, e aí eles tinham de abrir os portões da cidade, que eram muradas. É como foi que esses hebreus entraram assim? Tá entendendo, pessoal? Você acha que não tinha ninguém não, nas muralhas, para proteger? Veja que história mal feita. Entraram lá, primeiro já eram descartados pelo tamanho, né? Miudinho, querendo entrar lá, ia ter de falar, se comunicar com eles, e era uma coisa difícil de se comunicar, já que diz que eles passaram 400 anos como escravos no Egito, perderam. Se eles tinham vamos dizer assim, como os crentes dizem, né, que esse povo tudo falava uma só língua, um dialeto comum, tal. Então, então esse dialeto comum, o cara passa 400 anos, não tinha mais como se comunicar com esses cananeus. Chega lá, bate papo com o Raab, entra na cidade, tudo fortificada, os caras tudo gigantes, miudinho, e ninguém percebe nada.
O que vai distinguir ele lá no relatozinho de Raabe é a desconfiança lá do pessoal, que esses caras estranhos chegou aqui, mas não fala da questão que eles eram humildinhos, né? Que não tinha nem como ele entrar nessa cidade. Primeiro, como eu falei, pela questão que eu falei, das muralhas, tinha de pedir permissão para entrar, certo? Então logo de cara ia ser identificado, certo? Entendeu, pessoal? Infantil demais. De acordo com Ibn, Ibn Abbas, Moisés morreu no deserto. A Bíblia fala, né, que Moisés morreu no deserto, em cima de uma montanha lá, que, que até hoje Moisés, o próprio Moisés não sabe onde se encontra o corpo dele. Moisés não escreveu isso no livro, né? De acordo com Ibn Abbas, Moisés morreu no deserto e a terra dos gigantes foi conquistada por Josué. Mas, veja, mas Mohammed ibn Ishaq escreve que o próprio Moisés lutou contra os gigantes em Jericó. A história já muda, né? Porque a Bíblia diz que Moisés não entrou em Canaã. Ou seja, Moisés não conheceu nenhuma cidade lá. Mas o Mohammed ibn Ishaq, Ishaq escreve que o próprio Moisés lutou contra os gigantes em Jericó. Dá para você acreditar nesse história de livro sagrado? Se você for comparar o Alcorão e a Bíblia, só a Bíblia você já sabe as contradições que tem, né? A enorme papagaiada que tem, né? E se for comparar esses dois livros, aí é que o negócio pega. Os que sobreviveram foram conduzidos por um certo Ifrikish ibn Qais para a África e, tendo matado o rei daquele país, se estabeleceram lá. Os berberes são seus descendentes. Isso é da cultura árabe, né, pessoal? O rei de Bazan, aquele gigantão, né, que nós falamos e que usaram confirmar aqui, era um gigante enorme. Veja aqui o que é que diz. Isso aqui essas informações, pessoal, você pode pegar também. Vocês podem pegar. Vocês que me ouvem, podem pesquisar na enciclopédia judaica. Tem toda essa informação. Tem essas aqui e tem muito mais. Tá entendendo? Bom, de todos os gigantes, apenas Og escapou da destruição no dilúvio. Veja o que é que diz essa história. Isso aqui também é na cultura árabe, pessoal, certo? De todos os gigantes lá de Canaã lá, diz que o único que escapou da destruição lá foi de todos os gigantes, apenas Og escapou da destruição no dilúvio. Ou seja, Og vivia desde lá do tempo de Noé. O que faz aquela questão que nós falamos, tá lembrado? Que naqueles tempos e depois existiam Néfilins, os gigantes na Terra. Ou seja, no tempo de Noé já tinha gigantes, né? Como o texto bíblico fala. E aqui na cultura árabe diz que o gigante, o que escapou do dilúvio, né? Os outros morreram tudo, só que sobreviveu foi o tal desse Og. Noé fez um lugar para ele perto da porta de treliça da arca. Noé fez um lugar para ele perto da porta de treliça da arca, através da qual, aí faz esse negócio aqui e tal, porque Og tinha jurado servir a Noé e seus descendentes para sempre. Ele lhe entregava a sua comida todos os dias. Noé, na arca, o cara ficou lá, pendurado na arca, enquanto todo mundo, os parentes de Noé estavam lá dentro, né? Esse Og ficou pendurado na arca, até quando passou toda essa papagaiada toda da destruição, né? Aí ele vai e enquanto durava a arca, Noé ia lá e dava comidinha para ele, de algum buraco lá, né? Quando ele estava pendurado na arca. Bom, aí tinha jurado servir a Noé e seus descendentes para sempre. Ele entregava sua comida todos os dias. O Talmud, que é outra literatura, né, que corre paralela com a Bíblia, esses são textos explicativos da própria Bíblia, né, o Talmud, né? Tem explicação, né? Tem que dar sentido, né, a essas bobagens todas, né? Aí cria outras bobagens para ver se dá
Tem mais um pouco de sentido, né? Vê uma referência a isso na palavra Rapalit. Rapalit. Gênesis, tal. Bom, fugitivo sendo identificado com Og, é, é comparativo com o pseudo Jonathan para Gênesis. Gênesis capítulo 14. Nesse capítulo 14 é aquela passagem lá da briga lá que eu falei para vocês, lá dos reis, lá, 5 reis contra 4, do templo lá de Abraão. Bom, os escritores árabes citam esta fuga de Og como uma história judaica, de acordo com a fantasia do povo da Torá. De acordo com a tradição muçulmana, Og era filho da irmã de Noé. Veja essa outra tradição, tá vendo? O Og, o gigantão lá, diz que era filho da irmã de Noé e sobreviveu a seu tio. Mas a irmã de Noé morreu, né? Era filho da irmã de Noé e sobreviveu a seu tio, 1500 anos, sendo morto por Moisés. O tal do Og, né? Vê, Bemidebar, Rabar, Paranum, para números 21, né? A história de sua morte é a seguinte: quando Og viu o acampamento dos israelitas, seis para-sangues na área, temendo que seu destino fosse uma repetição do de Shihon, ou deve ser Sion aqui, né? A Bíblia fala. Ele propôs matá-los todos de uma vez. Ele quebrou uma montanha, parecida com aquela outra lenda, né? Que se tal desse Og ia pegar uma montanha, e o pássaro vem e fura a montanha, que é a montanha cai no pescoço dele. Diz que Og quebrou uma montanha e a ergueu acima de sua cabeça para jogá-la. Mesmo relato, a mesma historinha, tá vendo? Sobre os israelitas. Mas Deus enviou um verme que fez um buraco na montanha, de modo que caiu sobre o pescoço de Og e seus dentes ficaram cravados nele. No outro relato, também muçulmano, diz que quem furou o buraco foi um pássaro, que nós é, deduzimos que deve ter sido o tal do Ziz, né? Cavar um buraco numa montanha enorme, só pode ser Ziz. E já esse aqui diz que foi um verme, que quando ele levantou a montanha, quando ele jogaram nos hebreus, nos israelitas, já enviou um verme que furou um buraco na montanha e que essa montanha caiu no pescoço de Og. E que nesse relato aqui diz que era parente da filha de Noé. E seus dentes ficaram cravados nele. Moisés pegando uma massa de 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento, Moisés pegou uma massa. Massa é um. Massa seria. Massa é um. Como é que chama? Uma arma de guerra, viu, pessoal? Que eles usavam para esmagar a cabeça dos inimigos, essa massa. Bom, diz que Moisés pegou uma massa de 10 metros de comprimento, ou seja, o relato daqui diz que Moisés era gigante também, pessoal. Nunca pegar uma massa de 10 metros. O cara deve ser o quê? Maior que. Um pouco menor, né? Não, um pouco menor não, tem que ser maior que essa massa de 10 metros. Veja que absurdo. Onde as formigas perfuram a montanha. Os historiadores árabes relatam histórias semelhantes. Aí falar desse aqui, Tabari e tal. A altura de Og é dada por Casuíne. Aí diz aqui a referência, tal. Ele viveu, veja, a altura do cara. A altura de Og é dada por Casuíne e tal, como 23.330. 23.330. Não pesquisei o que significa esse ELS. É, é uma medida de comprimento, né? Ele viveu 3.600 anos. Ele viveu 3.600 anos.
E a Bíblia diz que o Matusalém, né, viveu, o homem que mais viveu na Terra. Não, quem viveu foi o tal do Og, que é 3.600 anos. Aí os caras são muito inocentes. Acreditar que aquele pessoal todo tem aquela longevidade. Aqui é os árabes contando a historinha de que esse gigante viveu 3.600 anos. Aí eu vou acreditar nessa história? Aí eu vou acreditar na Bíblia? Deixar de acreditar nessa? Ou eu vou deixar de acreditar nessa e acreditar na Bíblia? Fala sério, rapaz. Todas essas histórias de cara com alta longevidade, em toda parte do mundo você vai encontrar essas histórias. Povo inocente da praia. As águas do dilúvio alcançaram apenas a metade de seu corpo. Olha, lógico, né? Um cara com tamanho desse. Diz que as montanhas mais altas foi coberta, né? Aí você imagina o tal a montanha maior da Terra, né? Que tem a 8 mil e poucos metros, né? Esqueci agora, né? Bom, diz que as águas ficaram, as águas do dilúvio alcançaram apenas a metade do corpo do cara, ou seja, a cintura, né? Alcançaram na cintura. Como é que ia afogar um gigante desse? Por isso que ele sobreviveu. Por isso que, por isso que o Moisés, entre aspas, escreveu lá, naquele tempo e depois. Morreu todo mundo que tá fora da arca, que não era gigante. Um cara com uma altura dessa, as águas bateu só na cintura, sobreviveu. E a passagem ainda diz, né? Outros aqui que ele serviu, jurou servir aos filhos de Noé. No Mar Beret de Parron, aí tem essa referência aqui, como em Casuim é um pássaro que divide a montanha. O termo hebraico para gigantes, o termo hebraico para gigantes, pessoal, é Refaim. Aquele que eu falei que é o plural de Rafa, Refaim. No hebraico é gigante, Refaim. Tá vendo? Vinha falando para vocês desde o primeiro e segundo vídeos, e terceiro. Refaim nada mais é que gigantes no hebraico. Ou seja, o texto nos mostra que não eram nada de pessoas que eram altas e que os hebreus simplesmente compararam porque elas eram um pouco maiores do que eles e acharam que eles eram gigantes. Não, o texto diz, o termo hebraico, Refaim, quer dizer gigante. Um plural gramatical. Os clãs não israelitas são designados como o Gazita, o Asdodita, o Giteu, o Hitita, o Perizita, etc. Josué, Gênesis, certo? Aqui é Gênesis capítulo 15, versos 20, que fala do Perizeu, do Hitita, do Perizeu, o Iteu, o Geteu e um monte como é que chama? De povos cananeus. Bom, ou seja, pelos nomes das raças no singular, com o artigo definido prefixado. Está se referindo dessas passagens, né, que ele bota esses povos no singular. E geralmente vem com isso aqui, tal desses entendeu, pessoal? É Zuzimim, é Rifaim, sempre essa terminação in significa plural. É isso que ele está se referindo aqui, explicando aqui, né? Que nessas passagens vieram no singular com o artigo definido, prefixado. Desculpe. Os nomes Captorim, que se não me engano, tem a ver com os filisteus, esse Captor, Captorim, é plural. Toda vez que vocês verem essa parte aqui in, é plural. No hebraico é plural. Na transliteração, né, do hebraico para a nossa língua, são termos que estão no plural. Entendeu? Constituindo as exceções. Nessas passagens aí não estão em plural, e sim no singular. Entendeu? Disto pareceria que Refaim e o singular Rafa
Refaim, que é plural, aí tá vendo? In. E aqui não tem in, simplesmente Rafa, que é esse Ra é artigo e é definido no hebraico, certo? Aqui é o artigo e aqui é a palavra, tá entendendo? Tá no singular essa palavra. Rafa é o singular de Rafaim. Essa está no plural por causa desse final aqui, in, certo? Esse Ra aqui é artigo, artigo definido. No hebraico não existe artigo indefinido, só existe artigo definido. O indefinido a gente coloca quando a gente traduz e quer dar sentido. São apelativos, ele diz que são termos apelativos. Os gigantes, ou o gigante, porque aqui é singular, tá vendo? Então aqui é o gigante, já aqui é os gigantes, certo? Aqui é o gigante, porque está no plural. E aqui está no singular. Por isso que não tem a terminação aqui em. Esse tem in, então esse aqui é plural, esse aqui é singular. Os gigantes para esse e o gigante para esse. E que, na opinião dos escritores, os gigantes não constituíam uma entidade distinta, não raça ou nacionalidade israelita, mas eram uma raça de homens de grande estatura encontrados entre vários povos. Assim, Og pertencia a aqui é Baxã, né? Na Bíblia chama de Bazã, certo? Josué capítulo 2, versos 10. Os Anakim, ou Anakins, que a Bíblia chama, eram politicamente amorreus na época da conquista, ao passo que eram presumivelmente hititas sob Abraão, no tempo de Abraão, ele quer dizer isso. Os gigantes de Davi eram filisteus e giteus, como eu falei também no outro vídeo, que eram uma família de gigantes em diversas partes, na época de Davi. Tinha gigantes lá nas terras dos filisteus, aqui chamada da terra de Gaza, ou Gat, né? Na Gaza, em Gat, e tinha outros gigantes lá, chamados de Giteus. Se os Oreus fossem Refaim, eles seriam a exceção, na medida em que mantiveram sua identidade como um povo distinto. Esta visão, no entanto, geralmente não é aceita. Não é aceita, né? Essa visão. Eu botei do jeito que estava lá na enciclopédia, pessoal. Afirma-se que os Refaim constituíam a primeira população da Palestina, mais tarde subjugada e absorvida pelos cananeus. Filisteus, pelos cananeus, filisteus e hebreus. No caso dos Emim, porque lá também fala dos Exumins, Emins, e dos Azumim, aqui os Azumim, tudo plural, pessoal. Terminou em mim, é plural. Em mim é plural, certo? É expressamente declarado em Deuteronômio, capítulo 2, versos 10, 11, 20 e 21, que eles foram substituídos pelos Moabitas e Amonitas. Lá nesse capítulo 2 nós vamos ver, né, o Deus hebreu dizendo que ajudou os Moabitas e Amonitas a expulsar esses povos de lá e que eles forem tomar e ficar nos lugares deles. Enquanto os Avim, plural de novo, foram aniquilados pelos filisteus. Segundo Deuteronômio, capítulo 2, versículo 20 e 23. Os amorreus entre os cananeus, Gênesis 10, 16, parecem ter absorvido uma grande parte da população aborígene. Em Amós, capítulo 2, verso 9, sua descrição, que eu já li essa passagem, né, que eles comparam esses gigantes aí, que eram amorreus, a, a carvalhos, né, que são árvores, como eu falei no outro vídeo, enormes. Sua descrição lembra desses autóctones, cuja afinidade racial, entretanto, não é clara. Foi sugerido que eles podem ter sido os primeiros invasores de origem camita. Camita vem de Cã, tá entendendo, pessoal? Aos quais os imigrantes posteriores, ele abreviou aqui, os amorreus e cananeus, também pertenciam. E a referência, né? Bom, precedendo os homens de estatura comum, ou vivendo entre eles, admitindo que os nomes Refaim, Emim, Azumim
sejam adaptações etimológicas populares hebraicas de palavras não hebraicas. Esse mesmo fato provaria que, na consciência dos escritores hebreus, a autenticidade histórica dessas raças aborígenes foram totalmente eliminadas por conceitos mitológicos, né? mitológicos e lendários, embora não haja ocasião para defender com Eduard Mayer, aí faz aqui é alemão, né? Que a existência dos Anaquins e dos Refaim como um povo é um desenvolvimento livre da tradição popular de que os gigantes individuais tinham sua casa na Palestina. Fonte, como eu disse, Enciclopédia Judaica. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem, certo? E esse foi a nossa última parte falando sobre os gigantes, os Néfilins. E é uma farsa, claramente, nessa história da Bíblia, né? São pessoas inocentes, bobas, pessoas que não sabem interpretar textos, né? E nem fazer comparação entre um texto da Bíblia e referências com outras literaturas, né? Não consegue ver a, o quanto a Bíblia é um livro de lendas, certo? Então, até a próxima, pessoal. Deixa o like, seu dislike, como disse. Compartilhe, divulgue o canal, comente e tchau.